Galera, qual é o tema de hoje? Tá com o teu papel, tá com a tua caneta, tá com as coisas anotando? Então bora. O tema de hoje é o seguinte, ele é um tema clássico. E bota nos comentários aí se você já fez redação sobre esse tema. Qual é o tema, profinho? Meios para melhorar. Bota nos comentários sim. Bota a palavra sim se você já fez esse tema de redação alguma vez na tua vida. Para melhorar o bota sim ou não. Deslocamento nas cidades brasileiras. Esse é o tema de hoje. Meios para melhorar o deslocamento nas cidades brasileiras. Esse é o tema. Qual é a palavra mais importante desse tema, profinho? Deslocamento nas cidades. Essa é a palavra-chave, é a chave do tema, é a chave do problema, é a palavra mais importante do tema. Ok? E aqui eu tenho outra coisa muito importante. Eu tenho que dar meios para melhorar. Se eu tenho que melhorar, eu pressuponho que está ruim, tá? Se eu tenho que melhorar uma coisa, é porque essa coisa eu pressuponho que ela está ruim. Então, se eu tenho que melhorar, por exemplo, eu tenho que melhorar a minha internet, eu tenho que melhorar a minha live, eu tenho que melhorar o meu computador. Se eu tenho que melhorar, eu pressuponho que algo está ruim. Algo está ruim. E detalhe, galera, tem que ser o deslocamento nas cidades. Ok? Deslocamento urbano. Em outras palavras, esse tema é o tema de mobilidade urbana. Qual é a tese que a gente pode criar para esse tema? Eu posso dizer que a mobilidade urbana é um problema? Sim ou não? Eu posso criar essa tese? A mobilidade urbana se mostra grave problema? Diz para mim se eu posso ou se eu não posso. A mobilidade urbana se mostra grave problema? Sim ou não? Exatamente. Eu não posso dizer que a mobilidade é o problema. Por quê? O problema não é a mobilidade. Pelo contrário, mobilidade é uma coisa boa. Deslocamento é uma coisa boa. O problema é a ineficiência do deslocamento. A ineficiência do deslocamento nas cidades, esse é o problema. Se mostra grave problema. Vocês entenderam aqui ou não? A mobilidade urbana, ela é um direito, ela é uma coisa boa. Só que no Brasil, ela é um problema porque ela é ruim. E qual é o direito que mais tem a ver com esse tema? Não é o direito de ir e vir, não, tá? Por exemplo, eu quero sair da minha casa, eu moro no Recreio, quero ir para Copacabana, para curtir uma praia para Copacabana. Tananã. Eu tenho direito de ir e vir, eu posso ir. Só não vai ter ônibus. Tu pode ir a pé se quiser, tu pode ir de bicicleta se quiser. Então, ninguém tá te segurando. Você pode ir, só não vai ter ônibus decente para tu ir. Tu pode ir, mas vai ter que ir com BRT lotado, com um metrô que às vezes está lotado também. Então, não é o direito de ir e vir que está em jogo, e sim é o direito ao transporte que está em jogo. Sim, transporte é um direito que tem a ver com esse tema. E em que artigo está esse direito? Então, esse artigo que está, esse direito é o artigo 6º da Constituição Federal. Ok? Constituição de 1988 tem esse direito sim, Mirella, no artigo 6º, tá bom? Direito ao transporte, lazer, segurança, trabalho, educação, moradia, alimentação, proteção à infância, lazer e etc. Ok, galera, então como que vai ser a sua introdução sobre esse tema? A sua introdução, você tem duas opções.
Na verdade, a música é, você tem duas opções, né? Tô só aqui corrigindo a música. Como que pode ser a sua introdução sobre esse tema? Como é que vai ser a sua introdução? Você tem duas opções. Primeira opção é fazer a introdução modelo, com um dos modelos de introdução que eu já passei para vocês, tá? Lá nas aulas, há 3 aulas eu passei um modelinho com todos os padrões de introdução que a gente já tem aqui, que são atuais. Então, além desse modelo, você tem outra opção de começar a sua redação, que é com um repertório específico. Então, agora pega o flashcard e anota aí esse repertório que eu vou te ensinar agora. Na verdade, não vou te ensinar porque talvez você já saiba, tá? Mas você pode começar a sua redação falando sobre um cara chamado seu Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek. Tem que é legal que saiba escrever o nome dele, mas se trocar o S com o C, ninguém vai tirar ponto seu não. O Enem vai tirar ponto se você botar o J ou o K minúsculos. Aí sim. Agora, se você trocar, por exemplo, no lugar do S botar o C, trocar o S pelo C, tirar o S, ninguém vai tirar ponto seu disso. Beleza? Quem aqui já ouviu falar em Juscelino Kubitschek fala Quem que foi o seu Juscelino Kubitschek, que também atende pela sigla de JK? Esse cara, galera, ele ex-presidente do Brasil. Ou você pode colocar que ele é ex-presidente do Brasil ou que ele foi presidente do Brasil de 1956 a 1961. E nesses 5 anos que ele ficou no poder, ele estabeleceu uma parada. Repara, galera, se você não souber essa data específica, você pode colocar que ele ficou na década de 50. Não conseguiu memorizar aqui, você vai dizer que foi na década de 50. Ele ficou 5 anos no poder. E o Brasil, nessa época, era muito rural ainda. Era muito pobre. Ainda é muito pobre, né? Mas era. Imagina o Brasil na década de 50. Era ainda muito arcaico. Tudo era muito arcaico. O Brasil não era desenvolvido. Até hoje não é, a gente sabe. Mas o Brasil estava longe. Ainda era muito ruralizada as coisas. Então ele estava tentando dar moral para o Brasil. Ele queria desenvolver o Brasil, gerar lucro, gerar renda, produzir coisas, produzir estradas, trazer empresas para o Brasil. Ele queria dar um gás, queria dar um upgrade no Brasil. Então ele fez o seguinte, ele lançou uma parada chamada política desenvolvimentista. Ele criou uma política desenvolvimentista. Ele criou uma política desenvolvimentista. Essa política, galera, desenvolvimentista, ela recebeu um nome popular de 50 anos em 5. Essa política desenvolvimentista, ela recebeu o nome popular de 50 anos em 5. Ele se propôs a desenvolver o Brasil no período do governo dele de 5 anos. Seria como se o Brasil tivesse vivido 50 anos de evolução. No período de 5 anos, o Brasil viveria uma evolução de 50 anos. Ou seja, ele ia acelerar o desenvolvimento da nação brasileira. Beleza? Esse foi o nome popular. Nome popular, tá? Que a política recebeu. O nome popular. Nome popular. O nome técnico mesmo era plano de metas. A política, o nome técnico dela mesmo era plano de metas.
Deixa eu te contar um segredo aqui. O JK viu que o Brasil estava muito ultrapassado. Então, ele arrumou uma forma de desenvolver o Brasil e desenvolver rápido. E a forma que ele encontrou de desenvolver rápido era construir estradas, rodovias e investir na vinda de empresas automobilísticas para que elas produzissem carro dentro do território nacional e vendesse esse carro para as pessoas. Tu entendeu até aí? Entendeu? Produzir carros e aí as pessoas comprariam o carro. Seria lindo, né? Na teoria seria lindo. O brasileiro compraria o carro, ou seja, geraria lucro para a empresa pagaria imposto para o Estado. O poder público construiria ruas, estradas e rodovias, então o brasileiro conseguiria se deslocar e seria lindo, haveria o desenvolvimento. Só que o Bolsonaro... o Bolsonaro não. O que o Kubitschek... o Bolsonaro é outra coisa. O que o Kubitschek não prestou atenção é que se o Kubitschek, né, Bolsonaro? Se o Kubitschek constrói uma ferrovia, ninguém é obrigado a ter um trem. Tu entendeu? Se ele constrói uma ferrovia, ninguém é obrigado a ter um trem para se deslocar. O governo teria que dar o trem. Agora, se o Estado constrói uma rodovia, a população passa a ser obrigada a ter um carro. Ou seja, ter um carro era mais do que uma opção, era uma obrigação. Quem não tivesse carro não poderia usufruir da rodovia. Então, na concepção que a gente está vendo aqui agora, as rodovias, elas beneficiaram quem tinha dinheiro para comprar o carro e excluíram quem não tinha dinheiro para comprar o carro, tu entendeu? Então eu falo assim, galera, vou ser justo com vocês, tá? Vou ser justo. Vou construir aqui uma rodovia que vai ligar a sua casa até a praia. Tu foi justo? Não, porque se você não tiver o carro, você não consegue usufruir dessa construção da rodovia. Ou seja, a política do Kubitschek foi uma política excludente. Então, galera, deixa eu explicar para você o que ele fez. Ele instituiu o rodoviarismo. Como regra, ele instituiu o rodoviarismo. Ele instituiu o rodoviarismo. Só que seria lindo, mas as pessoas não tinham dinheiro para comprar carro. Hoje, século 21, 2021, as pessoas não têm dinheiro. Tu imagina isso no meio do século passado. A galera não tinha dinheiro. Então, esse cara aqui, olha, esse rodoviarismo, ele é excludente. Acabou? Lembra que na aula passada eu falei sobre isso aqui, tu lembra? Postura excludente, tá vendo? Postura excludente, tá vendo aqui no quadro da aula passada? Quando alguém faz alguma coisa para excluir determinado grupo social, uma postura excludente. A gente pode relacionar essa postura excludente com a criação das rodovias. E as rodovias continuam sendo a regra no Brasil. Então eu vou dizer que existe uma postura excludente na criação do rodoviarismo. O rodoviarismo, ele se mostrou uma coisa excludente. Beleza ou não? Até casou aqui no finalzinho da aula passada com o iniciozinho dessa aula. Todavia, você vai explicar, você vai contar a história. Como é que você faz esse parágrafo? Tu vai contar uma história, vai dizer, olha, o Kubitschek, ele criou uma política, mas essa política, ela foi excludente. E aí você vai dizer que essa exclusão, ela continua acontecendo. Entendeu? Que essa exclusão que começou lá no governo do Kubitschek, ela ainda se perpetua. Então você vai trazer o raciocínio lógico do problema que se perpetua. Denunciar a perpetuação do problema,
direito versus privilégio. O transporte ele deveria ser um direito, mas é um privilégio de quem tem carro. Tu concorda com isso? O transporte ele deveria ser um direito de todos, mas ele é um privilégio de poucos que têm carro para poder usufruir desse direito. E tudo começa com o Kubitschek, porque o Kubitschek, na hora que ele escolhe a primeira política de desenvolvimento de mobilidade urbana, ele escolhe uma política mais excludente. Aí eu pergunto, por que o Kubitschek não escolheu o ferroviarismo lá na época? Poderia ter escolhido, só que o ferroviarismo ele é muito mais caro para ser implementado. O ferroviarismo, as ferrovias, o trem, ele é muito mais caro, o investimento inicial é infinitamente maior do que o rodoviarismo. O problema é que o rodoviarismo, a manutenção dele é muito cara. Então vamos lá. Rodoviarismo, ferroviarismo. Rodoviarismo, para instituir, para investimento inicial é barato. Só que a manutenção a longo prazo é muito cara. Ou seja, o Kubitschek, ele queria uma parada rápida, que desse efeito rápido. E aí não pensou no futuro, pensou só ali na hora. Foi imediatista aquela política dele. Ele poderia ter investido no ferroviarismo, mas ia demorar muito mais que 5 anos. E aí não ia caber no governo dele. Então ele tentou fazer alguma coisa que coubesse no governo dele. Só que o ferroviarismo ele é muito mais caro o investimento inicial, mas a manutenção é muito mais barata do que a do rodoviarismo. E o ferroviarismo ele é muito mais inclusivo. Entra muito mais pessoas num trem do que num ônibus. Vai numa velocidade muito maior, não tem trânsito, tem um suporte de transporte de massas muito maior. Beleza, galera? Então, esse repertório ele é muito poderoso para falar sobre mobilidade urbana. Você pode falar dele tanto na introdução quanto no desenvolvimento, tá? É bem tranquilo para você falar em qualquer parágrafo, tanto na introdução quanto no desenvolvimento. Fica a seu critério aí. Ok? Agora, galera, bora falar do argumento 1. Qual é o argumento 1 que você vai colocar nesse tema, tá? Você vai dizer o seguinte, quem aqui quer ter carro? Fala eu. E aí eu pergunto, você sabe, já se perguntou por que você quer ter um carro? Muitas pessoas respondem, eu quero ter carro porque para me deslocar com mais tranquilidade, porque o transporte público ele é muito precário. Beleza. Outras pessoas vão dizer que acham que é um sonho de criança. A gente idealiza o carro. O carro ele é um sonho de consumo para muitas pessoas. Essa questão de carro ser um sonho de consumo para muitas pessoas, isso se chama culto ao carro. Beleza? Isso se chama culto ao carro. O carro, ele é muito mais do que um bem na sociedade. Ele é um objeto de luxo, não de luxo, mas de prestígio, de status. E falar em culto ao carro também pode significar falar de individualismo. Também podes falar de consumismo. Tu entendeu ou não? E aí você, cara, é inegável, o brasileiro, ele tem essa questão do fetiche com carro. As pessoas veem o carro como objeto de sucesso. Se você tem carro, você tem sucesso. Se você não tem carro, você não tem sucesso. Muitas pessoas pensam dessa forma. Tu concorda com isso? Tu vê as pessoas refletindo em relação a isso. E aí vocês estão dizendo assim, quero ter carro. Eu também queria muito ter carro. Quando eu era adolescente, quando era da idade de vocês, jovem, 18, 19 anos, queria muito ter carro. Mas eu queria ter carro por 2 motivos. Um primeiro motivo era porque o deslocamento era muito ruim, o urbano, né, o transporte público demorava muito, era muito caro, o carro também é caro, mas era muito calor dentro do ônibus, muita gente amontoada, etc. E às vezes tinha que pegar vários ônibus para ir para um lugar. Então eu queria ter carro para ter mais conforto. Além disso, também queria ter carro para uma questão individual, uma questão de conquista, uma questão de conquista pessoal.
Hoje eu entendo que o carro ele pode ser um símbolo de conquista individual e o nome disso é culto ao carro. Beleza? Qual é o repertório que a gente vai usar para falar de culto ao carro? A gente vai usar um repertório muito brabo, que significa... Qual é o nome do repertório, profinho? Que significa fetichismo da mercadoria. Quem aqui já ouviu falar nisso, chamado fetichismo da mercadoria? Quem aqui já ouviu falar nisso, fetichismo da mercadoria? Fala assim, o que é fetiche? Fetiche significa prazer. Significa algo que te dá prazer. Algo que te satisfaz. Satisfaz teu ego. Fetichismo significa prazer, satisfação. Prazer. Ego. Beleza? E mercadoria é mercadoria. Então, às vezes, você compra uma mercadoria não pelo benefício prático, mas sim pelo prestígio que ela traz. Por exemplo, eu tenho esse telefone aqui, ó. Esse telefone aqui que é um Samsung. É um Samsungzinho, pá. Esse telefone Samsung, ele não... Aqui tem um pôr do sol que eu fotografei aqui perto de casa. Esse telefone aqui, ele não gera status. Ninguém fala assim, caraca, ele tem um Samsung S10 de 2015. Caraca, um Samsung, tá? Mas existem telefones que são telefones de prestígio, que a pessoa quando joga assim, ó, pá, assim, caraca, a pessoa tem um iPhone, nem sei qual é o último iPhone, tem um iPhone tal, que custa R$9.000, R$10.000. Tem o Samsung Z Flip, aquele que abre assim, caraca. Então, muitas pessoas compram um telefone não pelas funções do telefone, mas sim pelo status que o telefone traz. O nome disso é fetichismo da mercadoria. Quando você compra uma coisa pelo prazer, pela satisfação, pelo prestígio que ela vai te trazer na sociedade. Então, deixa eu explicar para você o que é aqui na prática, tá? Fetichismo da mercadoria consiste no fenômeno de muitas pessoas. Não, consiste no fato de o indivíduo comprar um bem motivado pelo prestígio social vinculado ao produto. No fato de o indivíduo comprar um bem motivado pelo prestígio social vinculado ao produto. E quem criou esse conceito de fetichismo da mercadoria foi Karl Marx. Quem criou esse conceito de fetichismo da mercadoria foi Karl Marx. Beleza ou não? Vocês entenderam então? E o que isso tem a ver com o carro? O carro, ele, para muitas pessoas, ele também é um objeto de fetiche. O carro, ele se enquadra nessa lógica do fetiche, do prestígio. Vai dizer que hoje, para não repetir carro, né? Os veículos automotivos, veículos automotores, são objetos de poder ou de prestígio ou de status social. Vocês entenderam ou não? Os veículos automotores são objetos de prestígio e poder.
Carro no Brasil está vinculado a sucesso. Carro no Brasil é sinônimo de sucesso. Quem aqui concorda com isso? Ter carro é ter sucesso. A pessoa às vezes pode fazer 400 parcelas do carro. Pode parcelar a alma para poder pagar o carro. Mas na rua ela está mostrando sucesso. Você vê uma pessoa com carro zero, fala assim, caraca, fulano tá bem de vida. Mentira, às vezes ele parcelou aquele carro em trocentas vezes. Mas ele tem aquele carro ali porque aquele carro, às vezes, nem é uma coisa que ajuda ele no dia a dia. Às vezes ele usa o carro para fazer, vai no mercado, mas poderia ir de bicicleta no mercado. Mas entre ir de bicicleta no mercado e de carro, o carro ele tem sucesso. O carro ele traduz vitória social, ele traduz prestígio social, entendeu a parada ou não? E aí, galera, eu queria que vocês denunciassem a consequência disso. Se todo mundo quiser ter um carro, se todos os brasileiros tiverem a meta de ter um carro, o que vai acontecer? Vai haver um colapso, vai haver uma explosão, ninguém vai sair de casa mais. Imagina se todo mundo que você conhece tivesse carro. As pessoas iam querer sair de casa todos ao mesmo tempo, claro. Não tem negócio de, vou esperar ele sair de casa para eu sair. Não é ter rodízio. O rodízio é uma coisa que acontece só em algumas cidades, tipo São Paulo. Ia ter um colapso, ninguém mais ia conseguir. Ia acontecer que nem aconteceu comigo hoje. Estava em frente de casa, mas demorei meia hora. Por quê? Porque estava um colapso de carros amontoados. Enquanto isso continuar acontecendo, nós vamos viver uma vida dependente, uma vida de poluição, uma vida com caos no trânsito, uma vida mais estressada. E qual é que pode ser a reflexão crítica desse parágrafo aqui? Estrutura 4. Essa estrutura aqui, Enquanto X for sinônimo de Y, haverá Z. Reflexão crítica poderosíssima essa, tá? Poderosíssima, braba. E aí, enquanto X for sinônimo de Y, haverá Z. Como é que eu coloco essa reflexão crítica na prática dentro dessa ideia aqui? Então, bora ver aqui. Reflexão crítica. Enquanto X for sinônimo de Y, haverá Z. Enquanto X for sinônimo de Y, vírgula, haverá Z. Aí agora, como é que eu vou fazer essa frase? Enquanto carro for... Não, ficou muito informal. Enquanto os automóveis forem sinônimo de sucesso, de prestígio, de status, vírgula, haverá caos na mobilidade urbana. Tu entendeu ou não? Quem é o X, quem é o Y, quem é o Z? O X é automóveis. O Y é prestígio. E o Z, caos na mobilidade urbana. Esse aqui é muito bom. Enquanto os automóveis forem sinônimo de prestígio, vírgula, haverá caos na mobilidade urbana. Como é que vai ficar essa frase? Assim, X é obstáculo para Y, se não houver mudança nessa realidade cruel, Z continuará restrita à minoria detentora do poder econômico.
É uma frase muito legal para tu memorizar, usar na tua redação. Não precisa, galera, usar idêntico, tá? Às vezes tu não vai conseguir memorizar palavra por palavra. Não estou pedindo para você memorizar idêntico. Estou pedindo para você pegar a ideia da frase, pegar o conceito, pegar o esquema, mais ou menos, da reflexão crítica. Então, como é que vai ser? Vai ser assim. Vai ser assim, vírgula. O culto ao carro que vai ser o X, é obstáculo para a melhoria da mobilidade urbana. Tá entendendo ou não? Quem é o X? Culto ao carro. Quem é o Y? É melhoria da mobilidade urbana. Continua, vírgula, e, vírgula, se não houver mudança nessa realidade cruel, vírgula, Z continuará restrito. O que eu boto no lugar do Z, galera? Aqui, o direito ao transporte. Vou botar assim, o direito ao transporte. O direito ao transporte. O direito ao transporte continuará restrito à minoria detentora do poder econômico. Beleza? E quem vai ser o Z? O direito ao transporte continuará restrito à minoria detentora do poder econômico. Beleza, galera? Esse foi o argumento 1, tá? Argumento 2, deixa eu falar do argumento 2 aqui agora para vocês. Deixa eu falar para vocês sobre o argumento 2. Olha, galera, eu vou explicar para você agora do argumento 2 que existe uma coisa chamada, no argumento 2, que a gente vai criticar de políticas ineficientes. Deixa eu ver qual é a cor que eu estou usando para o tópico frasal, preto, né? No argumento 2, nós vamos criticar as políticas frágeis, políticas públicas ineficientes. Frágeis, ineficientes de mobilidade. Tu concorda que existem políticas públicas ineficientes de mobilidade? Em outras palavras, omissão do Estado. Galera, nessa omissão do Estado, a gente vai colocar o seguinte: o repertório dela vai ser o próprio artigo 5º, aliás, artigo 6º da Constituição. Carol, pode usar a Constituição 2 vezes na redação? Pode sim, tá, Carol? Pode sim, mas não é bom, não é legal você usar 2 vezes. Se você tiver usado na introdução a Constituição Federal, no desenvolvimento você usa o JK. Entendeu? Se você tiver usado o JK na introdução, no desenvolvimento você usa a Constituição Federal. Beleza? Eu passei vários repertórios para vocês.